Professor Massambani. Meu caríssimo professor Marco Sintra. Alegria revê-lo. Satisfação é toda minha, professor. É? Satisfação é minha. Imagine. Uma alegria estar aqui com você. Onde é que está o microfone? O microfone não, o vídeo. O vídeo? É. O vídeo continua sendo esse? Não tem uma câmera que pega todos nós? Pois é. Isso. Um minutinho só que ele vai pegar uma outra câmera aqui, por favor. Tá bom. Vou deixar o computador aqui. Ainda não, mas eu vou botar o teclado e o mouse aí. Aqui, ó. Vou botar ainda aqui. Rogério. Sim. Estou te ouvindo. Oi, Valdirene. Boa tarde, tudo bem? Oi, como vai? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, Olá, Valdirene. Hoje nós estamos aqui recebendo o professor Oswaldo Massambani, que foi o autor de um trabalho sobre ciência, tecnologia e educação na... O que é? Ciência, tecnologia e educação aqui no nosso projeto do Brasil que queremos e vamos construir. É um capítulo importantíssimo. Ciência, tecnologia, inovação e educação, consequentemente, são pilares fundamentais na construção de uma economia moderna. Isso faz parte das nossas ações prioritárias na Fundação Índigo. Nós estamos fazendo esta reunião muito pequena, muito íntima, convidamos apenas algumas pessoas para estarem presentes, aonde o professor Massambani vai fazer a apresentação desse trabalho, que já nos foi entregue, já por escrito. Esse vídeo está sendo gravado, será divulgado no YouTube, em toda a mídia social e, consequentemente, estará sendo disponibilizado para todos aqueles que se interessem nesse tema de fundamental importância no planejamento de ações administrativas de qualquer governo. Né? E, de modo, o professor Massambani, eu vou pedir para a Viviane fazer a apresentação dele, mas ele pode até se auto-apresentar, um amigo, colaborador que foi nosso lá na FINEP, um organismo importante no
no ecossistema de inovação brasileiro, e ele vai estar apresentando agora as principais diretrizes que ele propõe na formatação de uma diretriz de governo que nós estamos finalizando. Eu vou pedir, portanto, ao professor Massambani que faça aí uma apresentação. São só viu, Massambani, serão apenas os highlights desse projeto. O trabalho estará e será disponibilizado também para todos na nossa mídia social, o trabalho impresso, o trabalho que, inclusive, tem, sei lá, mas tem mais de 200 ou 300 páginas, um trabalho de grande profundidade que foi analisado pelo professor Massambani. Então, não só essa palestra, como o texto também estará disponível. Mas gostaríamos de ouvir da boca do autor desse projeto, né, os principais destaques dessa proposta que ele faz para o Instituto Índigo e que em breve será o partido, né, o União Brasil, e dizer a todos que estão nos ouvindo que o União Brasil está, através do Instituto Índigo e o PSL mais especificamente, na fase final da elaboração das suas diretrizes do governo. Em breve teremos também a apresentação dos pontos mais interessantes e de maior destaque nesse trabalho, mas queremos iniciar, portanto, passando a palavra ao professor Massambani, pedindo a ele que faça a sua apresentação e depois nós vamos, eventualmente, discutir aí um outro ponto que precisa ser mencionado. O professor Massambani tem larga experiência na área de inovação, professor da Politécnica, da USP de São Paulo, da Universidade de São Paulo, foi um dos mentores de todo o trabalho de inovação também do Instituto Paula Souza, uma instituição de grande renome na área de inovação e de formação tecnológica no Estado de São Paulo. Enfim, tem bastante bagagem e, portanto, não poderíamos estar melhor servidos do que tendo a presença dele fazendo aí essa colaboração para que o próximo governo tenha uma base sólida sobre a qual erigir uma futura administração. Seja bem-vindo, Massambani. Maravilha. Maravilha. Bom, eu quero primeiro agradecer a honra de estar trabalhando de desenvolver esse projeto com o Instituto Índigo, a honra de estar continuando o trabalho com o professor Marco Sintra, que eu tive o privilégio de interagir com ele em várias ações. O professor Marco Sintra tem sido uma pessoa de muita importância e relevância nos temas de ciência e tecnologia e, evidentemente, sobretudo, a economia. E eu fiquei muito honrado em ter sido convidado por ele para fazer o desenvolvimento desse projeto. Eu quero dizer que é um projeto que teve, na sua origem, a origem dele teve uma interação muito próxima com o professor Marco Sintra, e nós primeiro pensamos o conjunto da obra, e eu, nesses últimos 3 meses, pude concentrar esforços sob a guiagem dele e desenvolver um conjunto de documentos que é uma prospecção importante do sistema de educação, ciência, educação e ciência, e tecnologia e inovação. De modo que eu queria, atendendo a essa honrosa oportunidade de interagir com vocês, fazer um sobrevoo nesses documentos, e eu vou fazer o upload agora de uns documentos. E aí está. Vocês conseguem ver tudo, né? Suponho que está tudo visível. Sim, professor. Está muito bom. Tá, né, Marcos? Bom, esse trabalho, na realidade, ele é
como eu disse, um produto dessa experiência, quer dizer, um conhecimento estruturado, mas, sobretudo, um conhecimento tácito que envolveu uma reflexão bastante aguçada em torno de temas que estruturei. O conjunto dos documentos soma, como o professor Marcos Sintra mencionou, 337 páginas. E a essência dele está estruturada nesses 3 primeiros capítulos aqui, que é Ciência, Tecnologia e Inovações como Estratégia de Estado. Depois, um segundo documento, Educação e Ciência, porque essas são 2 áreas que têm íntima relação, sobretudo pela organização do sistema educacional e de ciência e tecnologia do Brasil. E, portanto, decidimos abordar essas 2 componentes juntas. E, em terceiro documento, Tecnologia e Inovação, um pouco mais extenso, com 103 páginas, que trata dessa questão fundamental, quer dizer, a questão de você ter o desenvolvimento da ciência aplicada em prol do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Um quarto documento, eu já faço recomendações de ações que eu acredito que, qualquer que seja o governo, é fundamental apreciar as questões que eu apresento, uma questão estruturante e uma questão também mais focal. E tem possíveis webinários, que foi um acordo que nós fizemos de elaborar oportunidades de mostrar, ampliar as discussões com a sociedade. E nós fizemos um seminário, um outro eu apresento também, 2 temas importantes, que foram esses conteúdos de ciência e tecnologia como estratégia de Estado, e um outro que eu apresentei fora da programação da Índigo, que é a propriedade intelectual na economia do conhecimento. São 2 conteúdos importantíssimos que o Brasil, e assim o mundo todo, tem se ocupado de tratar e fazer com que haja estratégias de Estado para fazer esse processo de desenvolvimento. Eu apresento também possíveis documentos para difusão. Aí a questão dos documentos depende muito dos formatos que o Instituto Índico quer fazer. Sem dúvida, toda a documentação pode ser mostrada, mas pode-se criar oportunidades de pontos específicos serem também difundidos para a sociedade e para toda a comunidade Índigo, que, por sua vez, está associado com a nova estrutura partidária para que ele foi orientado. Há referências bibliográficas, isso teve uma ampla busca de conhecimento disponível nas mídias, e eu apresento todo o detalhamento dessa estrutura. Voltando aqui. Essencialmente, esse trabalho, como eu mencionei, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, ele tem uma premissa, que é uma premissa, eu penso, o professor Marcos Sintra também tem trabalhado muito com essa questão da relevância, né, do fato de que a prosperidade do Brasil precisa ser baseada em um impulso muito mais amplo para gerar conhecimento científico, compartilhá-lo e colocá-lo para funcionar de forma produtiva no setor privado. Quer dizer, o que se produz de ciência, tanto nas instituições públicas quanto privadas, é fundamental que esse conhecimento alcance a sociedade, que ele seja compartilhado, tanto do ponto de vista de dar uma visão clara de como as instituições operam, como é que elas funcionam, mas, sobretudo, levando esse conhecimento para o setor que cria emprego e renda.
de modo que é preciso fazer com que esses conhecimentos sejam colocados para funcionar de forma produtiva no setor privado. Então, eu vou começar com esse primeiro documento. Aparentemente, vocês não estão conseguindo vê-lo ainda. Eu vou subir, vou levantá-lo agora. Esse é o documento de ciência e tecnologia. É o documento Ciência, Tecnologia e Inovações como Estratégia de Estado. Para cada um desses documentos, eu foquei basicamente uma diretriz que eu chamaria de diretriz estruturante, né? E aqui eu chamo de foco. É absolutamente necessário produzir e mobilizar conhecimento visando maiores impactos sociais e econômicos positivos do progresso do conhecimento científico, das novas tecnologias, bem como o desenvolvimento de políticas públicas capazes de ampliar seus efeitos positivos na qualidade de vida das pessoas, com ênfase nas áreas de saúde, educação, sustentabilidade social, econômica e ambiental. E aqui eu percorro uma trajetória. Deixa eu ver se ele está andando aqui. Eu vou, como o professor Marcos Sintra mencionou, fazer um sobrevoo sobre pontos mais específicos, né? E aí nós estamos, na realidade, vivendo a era do conhecimento, e o Brasil precisa procurar novos caminhos para atingir os seus objetivos de criação e distribuição de riqueza compatível com as aspirações da sociedade brasileira. É disso que trata, eu acho, que o ponto central da sociedade, da política brasileira, é fazer com que nós possamos prover condições de qualidade de vida que é aspirada pela nossa sociedade. E para isso, na realidade, é importante analisar os aspectos gerais da estratégia e políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação. Nesse capítulo, eu trato um tema importante, que é o contexto da ciência e tecnologia, da segurança humana da ONU, e esse tema foi trazido pelo professor Marcos Sintra como um tema muito importante, porque dá uma visão estratégica de como as nações no mundo e como a Organização Mundial, na realidade, trata dessa questão da segurança humana, né? E focando especificamente os aspectos ligados à ciência, tecnologia e inovação. E o foco aqui é que segurança humana significa proteger o núcleo vital de todas as vidas humanas, de maneira que aumente as liberdades humanas e a realização humana. Significa proteger as pessoas de ameaças e situações críticas graves e generalizadas. Significa usar processos que se baseiam nos pontos fortes e nas aspirações das pessoas. Significa criar sistemas políticos, sociais, ambientais, econômicos, militares e culturais que, unidos, todos juntos, proporcionem às pessoas os alicerces da sobrevivência, subsistência e dignidade. E a característica básica desse contexto é que ele está centrado nas pessoas, quer dizer, é fundamental que o foco esteja colocado no indivíduo, no centro da análise, e, portanto, considera as condições que ameaçam sua sobrevivência, subsistência e dignidade. Esses são os pontos mais de alto nível do contexto da segurança humana que trata a ONU em muitos aspectos, mas isso também diz absolutamente diretamente
ao tema da ciência e tecnologia. Evidentemente, ele tem que ser multissetorial e aqui essa figura não dá para ver bem, mas quando vocês acessarem esses documentos vão poder ver. A estrutura é complexa, né? Porque ela trata de todos os domínios que interagem no sistema integrado, né? Político e social e econômico. Quer dizer, todo esse arcabouço de ações, de agentes que lidam com a economia, com a política e com o social fazem parte desse complexo de segurança humana. Quer dizer, a segurança humana é fortemente dependente do estado econômico em que as pessoas estão contextualizadas. Assim, fica cada vez mais evidente que o desenvolvimento tecnológico requer um forte sistema de ciência e tecnologia e um sistema industrial estável e saudável que, integrados adequadamente, são essenciais para a estabilidade social e para a paz. De modo que, nesse capítulo, eu trato dessa questão, tem muita informação contida aqui, e, a partir daí, evidentemente, era importante trazer no contexto algumas nações em termos de qual é a estratégia que essas nações adotam em ciência, tecnologia e inovação. Na realidade, eu escolhi alguns países, algumas nações, e essa aqui, os Estados Unidos, essencialmente a sua estrutura, né, está centrada nas pessoas, na infraestrutura, na governança e na inovação identificada como chave para responder com eficácia aos desafios da tecnologia de segurança nacional e evolução. A liderança em ciência e tecnologia dos Estados Unidos é a base da segurança nacional. Segurança nacional tem um papel, digamos assim, determinante na estrutura de como se organiza o sistema de segurança nos Estados Unidos. E aqui tem alguns itens, né, que a estratégia exige a modernização da empresa de ciência e tecnologia de segurança nacional para garantir a capacidade de acessar os melhores talentos do mundo para a missão de segurança, investimentos proativos e colaborativos em instalações especializadas necessárias para as necessidades críticas de ciência e tecnologia focadas em segurança nacional, a gestão inteligente do negócio de ciência e tecnologia de segurança nacional e riscos associados para alcançar melhores resultados, a adoção de estruturas transformadoras e práticas inovadoras do setor privado, onde faça sentido para a missão de segurança nacional. As instituições, na realidade, têm que ser capazes de enfrentar as ameaças em rápida evolução do mundo de hoje, ao mesmo tempo que estabelecem e mantêm parcerias estratégicas. Esse é um contexto bastante forte que as instituições de governo se estruturaram ou se estruturam ao longo do tempo, né? Se estruturaram para fazer com que a segurança seja efetiva e, para isso, todo um sistema integrado atua, dentro do qual ciência e tecnologia tem um papel absolutamente relevante. E aí são as agências federais, o Congresso, o governo dos Estados Unidos, ele continua fazendo esforços e, mais recentemente, nós tivemos uma proposta do governo Biden que tramitou no governo, ainda tem os seus aspectos ainda políticos para se resolver, mas é um projeto extremamente audacioso, de 1,2 trilhões, isso sem contar as questões da pandemia. E esse projeto é um documento de 2.700 páginas e que está sendo tem uma estrutura absolutamente importante, porque
ele detalha especificidades que lidam com a estratégia de ciência e tecnologia para o progresso dos Estados Unidos, e aí ele incorpora infraestrutura, transporte, rodovia, ferrovia, segurança, frete, transporte público, aeroporto, enfim, banda larga e toda uma estrutura ampla para investimento e a própria estratégia de retomada econômica que o país precisa ter. Essas estratégias são exemplares e certamente podem e devem servir de modelo para estruturar e priorizar e implantar por ocasião do próximo governo do país. Uma dimensão importante também tem a ver com a estratégia da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país cuja população praticamente é urbana, 82% da população vive em áreas urbanas, e para administrar uma população tão desproporcional em um país com recursos escassos, recursos naturais escassos, a economia tem que se basear unicamente nos serviços e na indústria, e serem, de grande parte, impulsionados pela tecnologia. Aí é um aspecto estratégico importante que a Coreia estabelece, que eles estão, o dinamismo e o desenvolvimento da Coreia é baseado no resultado de foco na tecnologia. E eles têm uma estratégia que é muito bem usada, que é o Technology Foresight, uma previsão tecnológica que consiste em exercício sistemático que visa olhar para o futuro ao longo prazo da ciência, tecnologia e inovação, que são desenvolvidos a cada 5 anos. Essa coloca, na realidade, a estratégia deposita nessa ferramenta e nesse estudo uma força enorme colocada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e o próprio Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia foca através do KISTEP, que é o Instituto Coreano de Avaliação do Planejamento em Ciência e Tecnologia, e que ele avança no sentido de definir quais são as estratégias que o país tem que tomar em termos de tecnologia. E aí cabe a esse instituto, a essa organização, definir direções e padrões, analisar tendências globais de políticas de ciência e tecnologia, propor a alocação de orçamento de P&D, os planos de coordenação para cada ano fiscal, apoiar a alocação de recursos e coordenação de programas governamentais de pesquisa e desenvolvimento, elabora e faz alocação orçamentária. É uma estrutura bastante eficaz, porque esse órgão é capaz de estruturar a estratégia e o governo executar. Um outro país que pode ser relevante observar é o Estado de Israel. Ele funciona como um catalisador para a pesquisa e que une academia, iniciativa privada e agências governamentais. E na realidade, o que nós temos visto é que Israel tem um destaque, é o Startup Nation, né? E eles se organizaram, na realidade, de tal forma que Israel é uma nação que santifica a inovação. Alcançamos grandes alturas, mas não podemos parar agora, queremos continuar escalando. Isso foi o que afirmava o Benjamin Netanyahu, falando a sua estratégia de desenvolvimento. E nós temos visto o quanto o país tem desenvolvido do ponto de vista econômico, tecnológico e social. Aqui, na realidade, eles criaram uma estrutura organizacional que tem um pouco das aparências do que tem a Coreia, mas eles criaram uma organização que se chama Autoridade de Inovação de Israel.
essa autoridade ela tem forte autonomia na definição dos caminhos que deve seguir o desenvolvimento da tecnologia. Aí eles têm essa estratégia de visão de startup, crescimento, infraestrutura tecnológica, colaboração internacional, manufatura avançada e desafios sociais. Quer dizer, eles estão com uma visão de que toda a estrutura do conhecimento tem que trabalhar harmonicamente conectado com o setor empresarial, forte colaboração, forte intercâmbio, forte troca de instrumentos e ferramentas em busca do desenvolvimento social e econômico do país. Bom, aí nós passamos para os aspectos da política no Brasil, das políticas públicas em ciências e tecnologia, e o que nós temos é que o nosso país é absolutamente dotado de relevantes atrativos e vantagens competitivas e comparativas para a comunidade internacional e, portanto, fundamental e oportuno que se promova a busca de parceiros na vanguarda nas áreas de ciência e tecnologia, fazendo preferencialmente com áreas estratégicas, estratégias vinculadas aos interesses pela cooperação econômica. O sistema é muito abrangente, né? O sistema de ciência e tecnologia é muito abrangente. Aqui tem uma figura que eu sintetizo, a fonte é do documento da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2016 a 2022. Ela está estruturada com uma estrutura política, né? E aí o poder executivo, o poder legislativo e a sociedade têm essas instituições que zelam pelo sistema de ciência e tecnologia, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas temos também a estratégia de fomento, né? As instituições de fomento, o CNPq, a CAPES, a FINEP, o BNDES, a Embrapi e as FAPES. E, além disso, temos também a questão de vários atores que interagem no sistema de ciência e tecnologia. Ou seja, aqui não é diferentemente de Israel ou Coreia, ela é uma estrutura que tem pontos de referência em que tem que ser atendido. Então, o diálogo entre os três poderes é muito importante, né? O judiciário também tem papel nessa estrutura, o que torna o sistema muito forte, muito importante, muito relevante, mas muito complexo da sua operação. Indo mais à frente, nós temos, evidentemente, nessa estrutura, duas instâncias que são muito representativas, muito relevantes, que é a representação regional, através do CONSECT, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Ciência, Tecnologia e Inovação, e também pelo Conselho Nacional de Fundações Estaduais e de Amparo à Pesquisa, a CONFAP. São atores que carregam com si uma importância de representatividade regional e que, dentro desses ambientes, pode-se discutir estratégias de fluxos entre elas. O sistema teve uma lei absolutamente relevante, eu diria paradigmática, a 13.243, de 2016, que dispõe sobre os estímulos de ciência, tecnologia e inovação e a capacitação científica, tecnológica e inovação. Mas, novamente, né, a Câmara dos Deputados conta com uma comissão permanente de ciência e tecnologia, comunicação e informática, e o Senado também. Ou seja, as estruturas não é simples para um gestor que dirige a política nacional ter que dialogar, interagir e receber toda sorte de demandas e pressões dentro de todo o sistema. Outro aspecto importante é o crescimento econômico e produtividade. Eu estou preocupado com o tempo. Marcos,
Você quer que eu vou um pouquinho mais rápido para cobrir tudo? Porque parece que nós já andamos uma meia hora, né? Você pode, pegando os pontos fundamentais, mas eu acho que correndo o documento da forma como você está fazendo, é interessante porque as pessoas podem ver qual é o conteúdo e, a partir daí, para o documento nas nossas páginas. Tá bom. De modo que, se eu quiser ir um pouco mais rápido, tudo bem, mas avança, mostrando o conteúdo que eu acho importante, ainda que de forma muito breve. Tá bom. Aqui tem uma questão absolutamente relevante, que é o crescimento econômico e a produtividade, né? Aqui tem várias contribuições da relação do capital humano e do crescimento, né? A teoria da evidência, por Paul Romer, e esse modelo, na realidade, ele acaba tratando que a educação e experiência por um lado, o conhecimento e ciência por outro, ou o conhecimento e ciência realmente afetam a produção, tem uma relação extremamente importante entre o que está aí desde Schumpeter, né? A questão do crescimento e da produtividade tem uma relação muito íntima com a qualidade da educação e a qualidade da infraestrutura e a qualidade da ciência que é praticada pelo sistema. Aqui eu faço uma apresentação da Embrapa, eu vou passar isso rápido, mas a Embrapa é uma representante importante da estratégia para um determinado setor. E a Embrapa responde por uma estratégia de Estado, onde se cria uma infraestrutura que faz com que haja uma forte cooperação entre as instituições de ciência e tecnologia, em todo o país, essencialmente, em prol do desenvolvimento do agronegócio. Esse é um caso de sucesso extraordinário e aqui eu faço uma revisão importante que merece ser, eventualmente, tendo interesse, pode ser visto. E aqui uma retrospectiva, como é que a nossa economia do agronegócio se desenvolveu tão bem e coloca o país na posição que ele está, tão relevante, graças a essa política de Estado que foi criada através de uma empresa que tenha esse foco. Eu faço também a inclusão de um documento importante, que é o Progresso da Ciência em Direção a 2030, e particularmente a visão da Unesco. A ciência será essencial para atingir muitas das metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e, assim, garantir um futuro sustentável. Nós estamos vendo a estratégia econômica, social e governança, que está em discussão diariamente nas mídias do país, e, sem dúvida, para alcançar esse progresso em direção às estratégias do desenvolvimento sustentável de 2030, ciência é absolutamente fundamental. Esse é um relatório que merece ser visto, e aqui eu faço uma pequena análise. Aqui tem uma questão importante sobre as tendências de governança de ciência, tecnologia e inovação, porque esse complexo que o Brasil criou e tão bem está distribuído nas universidades públicas estaduais, nas universidades públicas federais, nos institutos de ciência e tecnologia do governo federal, dos institutos estaduais de ciência e tecnologia e escolas técnicas e tecnológicas, na realidade, um complexo tão grande, tão amplo, que a governança, com todo esse arcabouço de instituições que palpitam, o que interagem, o que propõem, o que discutem, é preciso ordenar melhor a questão da governança. E aí as organizações sociais têm se mostrado muito mais flexíveis, reduzem a burocracia e são mais eficazes nesse processo. Nós já temos no país, há um crescente movimento
feito pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, em busca de organizar esse quadro em que o orçamento está ligado a uma estratégia definida pela organização judiciária, que é um contrato de gestão, e aí nós vemos isso progredindo muito bem no INPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, da Floresta Amazônica, no CNPEM, na CGE, na Rede Nacional de Pesquisa e mais recentemente, a própria Embrapi, não é? É uma organização social importante que movimenta essa dinâmica de ciência e tecnologia. Outro aspecto importante tem a ver com a educação superior, né? As tendências na educação superior, ela é muito importante porque é na educação superior onde a ciência é essencialmente desenvolvida, mas o que nós temos visto é que, do ponto de vista educacional, nós estamos indo muito mal, a qualidade da educação é muito baixa e, sobretudo, quando se compara os resultados do PISA com os países da OCDE, o Brasil fica realmente muito distante e isso é um problema que nós temos que resolver como uma estratégia de Estado para poder fazer com que a qualidade do ensino, a contar da escola básica, da escola média, da escola profissional e do ensino superior e pós-graduação, tenha qualidade suficiente, comparável com digamos, valores comparativos e competitivos em relação ao que se pratica nos países mais avançados. As tendências em P&D, a questão básica aí tem a ver com o investimento do Produto Interno Bruto em P&D em relação ao PIB, e o que nós temos visto é que, na realidade, o Brasil tem uma relação bastante pequena em relação ao que se pratica nos países mais avançados. O fosso entre o Brasil e as economias avançadas é muito maior quando se trata de recursos humanos em P&D. Essa figura apresenta impressionante o declínio acentuado na participação da pesquisa do pessoal empregado no setor empresarial nos últimos anos. Isso é contrário à tendência observada na maioria dos países desenvolvidos e grandes emergentes. Parcialmente reflete a expansão da pesquisa e desenvolvimento no ensino superior, e, em parte, o crescimento anêmico do P&D no setor empresarial. Essa é uma questão básica que tem afetado o Brasil e que os governos precisam endereçar, e eu acho que o próximo governo e os governos daqui para frente eles têm que se dar conta de que é fundamental fazer com que haja um investimento muito maior em P&D, um reforço para o P&D no setor empresarial e a promoção das relações entre os núcleos de inteligência do país e o setor que cria tecnologia, que cria inovação e que dá emprego para o povo brasileiro. Essa é uma curva importante também que mostra a evolução dos principais fundos de apoio à pesquisa científica e tecnológica, e aí é notório o decaimento que o Brasil tem produzido, né? Tanto no CNPq, como na CAPES, como no FNDCT. O ministro atualmente está fazendo um esforço significativo para começar a recompor um pouco, e eu diria que, do ponto de vista do FNDCT, o professor Marco Sintra foi quem, de fato, liderou o processo de estabilidade profundo para que ele, de fato, tenha recursos que possam ser efetivamente garantidos e não fica condicionados
a questão de retenção pelo Ministério da Economia, e sofreu muito no governo anterior, mas ainda tem muito recurso que ficam contingenciados, e isso tem atrapalhado definitivamente. Mas o fato de que o FNDCT tem um novo status agora foi desenvolvido pelo professor Marcos Sintra. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele na FINEP e perceber que, de fato, essa estratégia é uma estratégia importante e que a gente espera que isso melhore, se recupere o mais rápido possível e permita ter recursos que sejam acessíveis tanto para as instituições de ciência e tecnologia como para as bolsas de pesquisa, que as bolsas tenham qualidade suficiente para serem financiadas, e que também o setor privado tenha rubricas importantes para ele poder se desenvolver em seus planos estratégicos. Os desafios, eu vou só citá-los aqui, os desafios em ciência e tecnologia é posicionar o Brasil entre os países mais desenvolvidos em ciência e tecnologia. Aqui nós estamos, essa é a figura onde nós estamos posicionados em relação a essa questão de envolvimento de pessoal de pesquisa contra o produto interno bruto, e o Brasil tinha que subir nessa curva urgentemente. A Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia já prevê esse movimento, e isso é muito bom, e o fato é que a previsão precisa de ações concretas para poder avançar. Aprimorar as condições institucionais para elevar a produtividade a partir da inovação, reduzir as simetrias regionais na produção e no acesso à ciência e tecnologia. Nós temos um problema que é as diferenças regionais, as assimetrias regionais são muito acentuadas e definitivamente tem que se reduzir isso através de um movimento de fluxos que ocorre entre os estados mais ricos, as regiões mais ricas, para as regiões menos ricas. Desenvolver soluções inovadoras para a inclusão produtiva e social. Eu acho que essa é uma questão absolutamente crítica, quer dizer, não é só a inovação tecnológica, é a inovação de processos que facilitem a vida das pessoas e as inclua. Esse processo de inclusão social é muito relevante. E, por fim, a questão de fortalecer as bases para a promoção do desenvolvimento sustentável. Isso está na agenda internacional, a ESG é uma ação estratégica importante, e nós vemos a cada dia as empresas estão aderindo a esse processo, com todas as dificuldades inerentes, mas tem um processo em movimento significativo. Eu vou mudar agora, eu vou passar para outra dimensão, vou subir um outro tema. Vocês devem estar vendo agora o tema... espera um pouco aqui. É o tema... Esse é o tema da ciência, da tecnologia e da inovação, que eu acho que já está disponível aí para vocês. O foco desse capítulo, né, eu diria que essas são 3 verticais, né, da ciência, da educação e ciência, e da tecnologia e inovação. Essa é uma vertical absolutamente relevante, e aí o foco é que tecnologia e a inovação são forças motrizes inesgotáveis para o desenvolvimento e para o progresso de uma nação. Quer dizer, é absolutamente necessário, é absolutamente estratégico, é absolutamente uma questão de Estado, não é uma questão só de governo. Isso tem que ter uma estruturação absolutamente fundamental, porque ela é uma força motriz
E é uma força motriz inesgotável, porque o intelecto, o conhecimento estruturado, o conhecimento tácito e tudo que se tem no capital humano distribuído no sistema de ciência e tecnologia do Brasil é impressionante, é enorme, de modo que é preciso que isso tenha uma forma de arquitetar a sua organização, a sua sinergia e a sua colaboração interna, tanto interna entre os membros do Sistema Nacional, como também colaboração com os parceiros internacionais. E aí, uma das características fundamentais dessa estrutura que o Brasil possui e eu vou fazer um breve sobrevoo sobre os ministérios, né, porque ela está estruturada, essa ação de tecnologia e inovação está organizada, não diferentemente como Israel, que tem a sua entidade, ou a Coreia, que tem o seu instituto que faz isso. Aqui tem uma distribuição, e o Ministério de Ciência e Tecnologia, se nós olharmos para a missão dele, é produzir conhecimento, produzir riqueza do Brasil e contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros. E o que compete? Aqui tem uma competência absolutamente enorme. Não é? Então, aqui ele se estrutura. Na realidade, eu fiz uma análise estrutural dos ministérios que eu vou apresentar, mas é muito importante conhecer essa estrutura, porque ela mostra o complexo que ela é, de fato, né? E aqui, dentro da estrutura do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós temos o Conselho Nacional, o CNPq, o CONIN, e aí vem, olha, é uma infinidade de estruturas, né? De laboratórios, são todos servidores públicos que estão atuando na pesquisa em cada um desses centros. São centros que têm gente muito bem qualificada, muito bem formada, e estão distribuídos aí com a especificidade da sua estrutura de missão, né? Além disso, ele tem uma organização, tem a Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência, que tem aí um espectro grande de competências, tem a Secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos, esse pessoal está trabalhando bastante, porque essa questão do rearranjo, de como se organiza os orçamentos, como é que distribui isso, não é uma tarefa simples, evidentemente, e aí eles têm quase infinitas atribuições para poder gerir. Tem a Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, que também trabalha dentro do contexto da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas ela tem ações que tem que propor a criação, alteração, extinção de políticas. Quer dizer, esse pessoal tem que trabalhar duro para poder definir o que priorizar e como priorizar e quantificar aonde colocar o recurso. A Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, uma secretaria muito ativa, com o Alvin, que está dirigindo essa secretaria, e tem uma enorme competência de atribuições também, né? Então, é realmente algo que não dá para fazer unicamente num ano, 2 anos ou 4 anos. É um processo que tem que se definir de forma estratégica para poder fazer com que isso resulte em benefício para o desenvolvimento econômico e social da nação. Para isso, o Ministério se organiza com 27 unidades, a rede MCTI tem a Agência Espacial Brasileira, tem o CBPF, que são, digamos, instituições absolutamente relevantes, com quadro de pessoal altamente qualificado, o CETEC, o CEMADEM, que é um centro de monitoramento de desastres naturais, que também tem uma infraestrutura e uma temática da maior relevância do ponto de vista das mudanças climáticas e tudo que nós estamos experimentando no mundo contemporâneo. O CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral, também tem muito a ver com toda a problemática de onde as coisas estão, como estão, que minerais tem. Quer dizer, tem um trabalho muito relevante feito pelo CETEM. O CETEN, que é, na realidade, um centro
que atua em biotecnologia, nanotecnologia e microeletrônica, também de muita relevância na região do Nordeste. O CGE, que é um centro, digamos, estratégico, se a gente comparar, ou digamos assim, de uma forma grosseira, o CGE faz estudos prospectivos importantíssimos, né? Ele mapeia muita coisa, tem produção de conhecimento organizacional muito relevante desenvolvido pelo CGE, que traz especialistas, congrega redes e interage com as pessoas e produz documentos estratégicos muito importantes. A outra, o CNEM, que é uma instituição muito relevante também, que atua no setor de áreas de radioproteção, energia nuclear, e que está crescendo agora, inclusive, né, com a visão do ministro de Minas e Energia. O CNPEM, que é um instituto absolutamente relevante para energia e materiais, eles têm uma infraestrutura excelente, de padrão de alto nível internacional. O professor Marco Sintra e eu tivemos a oportunidade de ver no lançamento do Sirius. O CNPq, que é essa organização importantíssima, que todos sabemos, eu fui bolsista do CNPq, fui bolsista da FAPESP, fui bolsista do CNPq, e, na realidade, é uma instituição que prestou serviços estratégicos para o desenvolvimento de recursos humanos no Brasil e que cada vez mais tem que ser alimentado com a força necessária para que ele faça a sua missão apropriadamente. O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, aqui em Campinas também, e mais recentemente a Embrapi, né, que é uma instituição que apoia fortemente as empresas com recursos não reembolsáveis, em parceria com as instituições de ciência e tecnologia. Portanto, ela é um elo de conexão bastante importante. E a FINEP, que tem essa missão de atuar na cadeia de inovação em ações estratégicas, tanto para fomentar grupos de pesquisa nas universidades, como também para fazer com que se aporte recursos para o setor empresarial. Há poucos instrumentos que estão sendo utilizados, como a própria questão da subvenção econômica e os contratos em que o governo aloca recursos para fazer com que uma determinada tecnologia possa avançar, uma encomenda tecnológica é absolutamente relevante, fez isso no passado e se espera que o Brasil tenha a oportunidade de usar esses instrumentos de investimento, de fomento bastante importantes para o avanço da qualidade da produção e competitividade da indústria nacional. O IBIC, que é um Centro de Informações de Ciência e Tecnologia, também integra essa rede. O INPE, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O INMA, que é um instituto importante que cuida da biodiversidade da Mata Atlântica. Você veja aí a quantidade de recursos humanos que estão estruturados aí dentro, né? No próprio INPA, na pesquisa da Amazônia, a quantidade de pessoal, de infraestrutura, de investimento que já foi feito nessas organizações para fazer com que ela tenha o seu papel devidamente cumprido. O INPE, evidentemente, outro instituto importantíssimo, né? Eu fiz minha pesquisa tive muito contato com o pessoal do INPE na minha iniciação científica, e eu acho que é uma instituição de alto nível e que certamente tem que ter a atenção necessária para que eles cumpram adequadamente a sua missão. O INSA, que tem como foco a biodiversidade e uso sustentável. O INT, que é um instituto importante, nacional de tecnologia, no Rio de Janeiro, um instituto que tem um papel forte no desenvolvimento tecnológico em desenho industrial, ensaio de materiais, tem muita estrutura. Eu tenho visitado, já visitei o INT no Rio de Janeiro e pude ver a importância do capital humano que está alocado nessa estrutura.
O Laboratório Nacional de Astrofísica, também, que tem uma competência bastante significativa nos estudos de astronomia observacional e tem plataformas de cooperação internacional extremamente relevantes no país. O Laboratório Nacional de Computação Científica, o Instituto Mamirauá, de Desenvolvimento Sustentável, e aí dá para os senhores verem, né, dá para ver o quanto, além disso, o Museu de Ciências, o Museu de Astronomia, o Museu Gueldi, que é outro ativo da maior relevância, que está em Belém, e que eu conheço também de perto, pude ver o quanto é importante, o Observatório Nacional, com os aspectos de astronomia, geofísica e tempo e frequência, também muito relevantes, e a Rede Nacional de Pesquisa. De modo que, mais recentemente, o ministro tem enfatizado a rede Vírus, né, que é uma rede importante, que está trabalhando com comitês de especialistas, trabalhando na investigação do vírus. Recentemente criou o Centro Nacional de Vacinas, o CN Vacinas, em Minas Gerais. E aqui está a implantação do Centro de Vacina, que aconteceu agora no dia 2 de setembro, recente, e atualmente, né, isso ocorreu agora, a Rede Nacional Ômicas de Covid-19. Eles têm uma programação que começou hoje, e uma programação importantíssima, discutindo as estratégias para o enfrentamento de variantes do SARS-CoV. De modo que aqui tem uma equipe de atores importantíssimos que têm se reunido em prol da busca de soluções que permitam evitar as mortes que temos visto no país. Tem muitos conselhos, né? Não vou passar por eles, tem o CNTBio, CPNBio, que é importante, o Conselho de Controle de Experimentação Animal. E outro aspecto que é importante mencionar aqui é que esse sistema não está organizado unicamente no nível federal, ele está organizado também no nível estadual. E aqui, evidentemente, cada estado tem uma secretaria estadual e tem também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação. Com a Lei de Inovação, com a Lei 10.973, inicialmente, e depois a 13.243, se implantou modelos de lei de inovação do modelo federal para todos os estados e todos os municípios, de modo que é importante reconhecer e perceber que os atores estaduais e municipais também têm uma complexidade significativa de instituições e de políticas estaduais e municipais que são também relevantes para esse contexto. Eu coloquei aqui especificamente a Secretaria de São Paulo de Desenvolvimento Econômico, porque é uma secretaria que eu tive o privilégio de ser secretário adjunto nos idos de 2001 a 2003. O professor Marco Sintra foi o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação mais recentemente, antes de ir para a FINEP, mas a complexidade que tem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, ela tem debaixo dela uma estrutura muito relevante, né? Tem as universidades públicas estaduais, tem a FAPESP, tem o Centro Paula Souza, tem o IPT, enfim, ela tem, e tem também vários órgãos no Estado que são responsáveis pelos segmentos setoriais importantes. Os marcos regulatórios que se teve que desenvolver no país, porque esse movimento pró-inovação ele toma vulto em 2004, com a Lei de Inovação, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, e depois os governos seguintes foram se ampliando. Hoje nós temos a Emenda Constitucional 85, que ele coloca a inovação no contexto da Constituição Federal,
a Lei 13.443, que estabelece todas as conexões entre a multiplicidade de leis que o país conseguiu desenvolver e dá uma certa segurança jurídica. Mais recentemente, um decreto do Ministério, do ano passado, institui a Política Nacional de Inovação e fala sobre a sua governança. E, mais recentemente, a questão da portaria que define procedimentos de aprovação de projetos de investimento. Isso é uma linha que o governo está adotando no sentido de tentar ver como é que otimiza a questão da compatibilidade de poucos recursos e como investir neles. Então, a liberdade, o volume de recursos é tão pouco que a tarefa que o Ministério tem é enorme e muito difícil de acertar. Atualmente, o ministro acabou de lançar aqui na Fiesp um edital importante para os parques tecnológicos e, enfim, as águas começam a se mover um pouco. Mas o marco legal das startups, outra componente muito importante, a questão da portaria sobre a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. Veja, a estrutura no Brasil, diferentemente do que a gente viu em Israel ou Coreia, ela tem que trabalhar assim, portaria, discutir, verificar, ordenar. É uma manobra bastante complexa. A estratégia nacional de ciência e tecnologia 2016-22, a estratégia para a transformação digital, outra componente absolutamente importante. O Ministério trabalhou nesse digital com muitos atores, incorporando sugestões da sociedade civil e envolvendo muita competência para tentar estruturar a estratégia brasileira para a transformação digital, que isso não tem volta. Nós evoluímos para uma transformação digital que vai ser tudo o que nós estamos vendo e ainda muita coisa que há por vir. Os marcos regulatórios, como eu mencionei, eles rebatem Professor o nível Massambani. estadual e municipal também. Perdão. Oi, professor, desculpa, mas nós temos outra reunião em seguidinha, a gente tem, no máximo, mais 5 minutos, tá? Tá. É pouco tempo tá para bem um trabalho apertado. longo e muita pesquisa, né, professor? Talvez Bom, eu acho que a gente possa marcar uma próxima para mostrar a segunda parte, né? Eu posso só fazer eu faço um encerramento. Você me dá 10 minutos? 5 minutos a gente tem, professor. Tá bom. E a gente tem que fazer teste ainda com a outra equipe. Perdão. Tá bom. Bom, aqui eu não podia deixar de falar também, incluir a FAPESP. Bem, eu vou só mostrar, então, eu vou só finalizar. Tem ainda um capítulo, tem a questão de outros documentos que contém esse estudo, mas eu vou concluir com as recomendações. As recomendações, na realidade, vou passar muito rapidamente, viu, Viviana? As recomendações eu estruturei numa forma de uma recomendação estruturante, né, que é promover uma revisão da estrutura organizacional dos ministérios, de modo a dar ao MCT status de superministério, de modo a que tenha reais condições de governança para articular a ciência, tecnologia e inovação como estratégia de Estado, articulando-a em todos os níveis de governo. Eu acho que essa é uma necessidade absolutamente visível num país
que pretende subir ainda na sua influência, na sua relevância internacional, o Ministério tem que ter um status de política de Estado, não um negócio que se estrutura a cada governo que se começa. Então, aqui tem um arrazoado. Eu acho que aqui é necessário urgente tornar a ciência e tecnologia uma efetiva estratégia do Estado. Eu aponto algumas recomendações pontuais para a educação, para o ensino superior e ciência e para a tecnologia e inovação. Só para fazer um sobrevoo, fortalecer competências dos docentes no ensino fundamental. Sem competências no ensino fundamental não há progresso, as crianças estão extremamente prejudicadas, não têm professores qualificados, os professores precisam ser ter melhores competências para poder avançar a qualidade do ensino. Tem que corrigir a defasagem salarial dos docentes do ensino fundamental. Eu acho que, nesses documentos, eu apresento o quanto os recursos têm favorecido o ensino superior e pouco do ensino fundamental, básico fundamental e ensino técnico-tecnológico. Isso precisa ser corrigido, tem que melhorar a capacidade, tem que fazer com que esse processo tenha, inclusive, melhores condições salariais para atrair esses professores. E outra questão importante tem a ver com o novo ensino médio, que eu acho que é muito importante, vai começar o ano que vem, e o novo ensino médio já incorpora rotas distintas do tradicional da educação do ensino médio, e isso é um progresso, mas tem que capacitar professores, tem que definir estratégias para que os estudantes se fortaleçam no ensino de ciência, tecnologia, engenharia e no STEAM, que é, na realidade, inclusive, humanidades e ciência e tecnologia. No ensino superior, é preciso promover cooperação científica entre instituições de ensino superior privadas e instituições de ensino superior pública. Na realidade, o que nós vemos é que a pós-graduação está fortemente associada a instituições de pesquisa de alto nível, instituições públicas. E as instituições privadas estão absorvendo pessoal muito bem qualificado, só que eles não têm estrutura laboratorial. Então, tem que haver muito mais cooperação entre instituições públicas e privadas para fazer com que esse pessoal das instituições de ensino superior privadas tenham uma contribuição significativa, relevante para contribuir para a formação de recursos humanos de alto nível e faça uma pesquisa que seja tanto pesquisa científica como aplicada. Promover também a internacionalização das universidades, eu acho que isso é fundamental. Quando nós olhamos para os níveis de rankings, nós vemos o quão distante a Universidade de São Paulo, as universidades paulistas são as que estão ainda nos rankings até 100, 200 universidades. A Universidade de São Paulo é que tem um realce importante na presença nesse nível, mas a quantidade enorme de universidades federais, por exemplo, que temos no Brasil, provavelmente elas teriam que ter uma reestruturação. Eu acho que a internacionalização é uma ação que o Ministério já fez, o Ministério da Educação já fez, mas precisa ser retomada e feita com muito mais ímpeto. Promover o desenvolvimento de universidades empreendedoras. Quer dizer, a universidade não tem que ser todas iguais à Universidade de São Paulo, Universidade de Pesquisa. Tem que ser uma universidade que trabalhe com os seus problemas regionais. Quer dizer, essa capacidade, essa diversidade regional que nós temos no país todo tem que ser estruturada de tal forma que aquela comunidade de pesquisadores que atuam ali não fique pensando em publicar artigo no Nature para resolver problemas técnicos, tecnológicos e sociais do seu entorno. Então, eu acho que essa questão da universidade importante, a universidade empreendedora é importante e tem a ver com a regionalização. Evitar o brain drain, né, que é a fuga de cérebros que acontece porque não tem estruturas disponíveis para absorver, quer dizer, o salário desses professores
acaba não atraindo o jovem, e com a oferta internacional e a disponibilidade se vê jovens que vão para o mundo todo. Tem uma real diáspora acontecendo por causa desse problema de não se ter a infraestrutura que apoie todo esse processo. Por fim, a questão da tecnologia e inovação, eu acho que tem que revisar as estratégias brasileiras relacionadas aos incentivos fiscais, à pesquisa e desenvolvimento. Para inovar é preciso correr risco, e aí tem uma estratégia que tem que o governo e as empresas correr risco, tem que saber qual é o diferencial competitivo e qualitativo para poder se investir de modo a fazer acontecer a proposta inovadora, e é preciso foco. Qualquer economia tem recursos limitados para investir em inovação, de modo que precisa ter foco. É necessário ter foco, e aí é uma questão de análise das vantagens comparativas e competitivas de quem tem que ser investido e como tem que se investir. Ampliar as relações comerciais com a micro e pequenas empresas brasileiras, incluso aí as startups, que é absolutamente importante. E outra característica importante que tem que se promover, e tem se visto isso no mundo todo, é implantar Scientific Advisory Committees que possam ser agentes de conectividade entre os diferentes agentes que o sistema tem. Bem, então é isso, professor Marcos Sintra e colegas. O documento trata, sobretudo o documento de tecnologia e inovação, ele trata todos os outros ministérios, né? Eu passei pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas tem o Ministério da Defesa, tem toda a Aeronáutica, o Exército, a Marinha, e aí vai para todos os ministérios que têm uma quantidade enorme de atividades com empresas associadas que estão fazendo tecnologia relevante e, portanto, o sistema tem que ter essa visão sistêmica, ordenar esse processo, e essa é uma tarefa que, certamente, o Instituto Índigo, o professor Marcos Sintra e a sua equipe, enfim, toda a estratégia preparatória para fazer com que esse conhecimento possa, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação possa trabalhar em prol do desenvolvimento tecnológico, econômico e social. É isso, então, professor Marcos Sintra e colegas. Muito obrigado pela atenção. Eu queria dizer o seguinte: nós estamos trabalhando efetivamente na formulação de um pensamento, uma reflexão sobre como o Brasil pode superar a crise em que está imerso, como o Brasil pode retomar o dinamismo de crescimento econômico que já teve no passado, como nós podemos pensar quais são as soluções para o Brasil antes de pensar nos nomes de candidatos. Temos que apresentar projetos para avaliação dos candidatos agora, no ano que teremos a eleição em 2022. Portanto, toda essa preocupação nossa vai levar em consideração esse trabalho que é uma verdadeira radiografia e, ao mesmo tempo, é um inventário de tudo que nós temos na área de ciência, tecnologia e inovação, e com desmembramento também para a área da educação. Queria dizer que nós estamos formatando esse projeto, vamos lançá-lo à discussão pública muito em breve, e esse trabalho que você faz, Massambani, vai ser uma peça fundamental para nós refletirmos sobre esse que, para mim, é um dos temas mais importantes no mundo digital, na era do conhecimento. Não é? Eu queria fazer alguns comentários sobre o seu trabalho que me parece essencial. Eu gostei muito, particularmente,
da proposta de transformar a área de ciência e tecnologia num superministério. Não é? Isso não significa absolutamente ampliar, inchar a estrutura, pelo contrário, é dar mais organicidade a uma estrutura existente. Uma das coisas que mais nos preocupa é com este inventário que você faz. A gente vê que o Brasil tem tudo. O Brasil tem uma gama de instituições, de universidades, de cientistas, de institutos de pesquisa, de fundações de apoio à pesquisa em todos os estados. É uma coisa simplesmente gigantesca. A estrutura do nosso sistema de tecnologia e inovação existente no Brasil. No entanto, o resultado está muito aquém desse potencial. Né? De modo que me parece, esse é o grande desafio. O Brasil passou 20, 30, 50 anos montando essa estrutura. E não foi fácil, não. Pelo contrário, é uma estrutura absolutamente espalhada, enraizada em todo o país, em todas as áreas do conhecimento, e já tivemos sucessos muito importantes. Você menciona a Embrapa, eu menciono, em adição à Embrapa, o nosso programa do Proálcool, o etanol, que foi uma contribuição brasileira também à questão da ecologia, da sustentabilidade, né? Economia limpa, a questão da energia, exploração de petróleo também, ainda que não na área de energia limpa, mas que mostra o potencial do nosso mundo científico na exploração em águas profundas. Já temos exemplos gigantescos de sucesso que chamaram a atenção do mundo. No entanto, o peso dessa estrutura, o porte dessa estrutura, ainda não é compatível com o volume de realizações, pelo menos no momento atual. É exatamente o inverso. O que nós estamos vendo é essa estrutura murchando ao longo do tempo, quando o governo não dá prioridade ao financiamento dessas atividades e permite que toda esta riqueza descrita nesta radiografia e inventariada pelo seu trabalho vai definhando por falta de... É verdade. Tanto esta proposta, que é um superministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, é fundamental. Nós não podemos tratar a área de Ciência, Tecnologia e Inovação como qualquer outra área da atividade pública, todas respeitáveis, todas muito importantes, mas todas elas replicáveis, todas elas moduláveis, todas elas podem receber investimentos adicionais e, de certa forma, acelerar o seu desenvolvimento. Ciência, tecnologia e inovação, não. Ou nós nos posicionamos na fronteira do conhecimento tecnológico, ou vamos ficar para trás. Não dá para recuperar o tempo perdido. Não dá para falar, vamos ganhar em 10 vezes o investimento que nós chegamos aonde está a Coreia, onde está Israel. Não é possível, isso demora tempo. Então, veja, é muito importante para mim, a principal recomendação feita nesse trabalho realmente é dar à ciência e tecnologia o espaço, o respeito e o papel que ela precisa ter no mundo moderno. E nós estamos avançando para trás nessa função. Nós já criamos uma estrutura, mas não estamos usando para alavancar o progresso e o desenvolvimento. Né? Ela não só estacionou, mas como está indo para trás mesmo. Você tem razão. Está indo para trás, e é impressionante a riqueza que nós temos. Se nós falamos, o seu trabalho com 300 páginas descreve a estrutura federal ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora, a área científica do Ministério da Saúde é gigantesca. A área científica da Marinha, como você mencionou, do Exército, na indústria de defesa, e tudo isso está sendo literal. Eu não vou também exagerar, dizer que está sendo sucateado, não chega a tanto, mas não estamos aproveitando, está deixando para trás.
nós estamos nos afastando da fronteira do conhecimento. Né? Eu pediria a você que colocasse no quadro aquelas suas recomendações sobre ciência e tecnologia, aquele quadrinho daqueles blocos de recomendações que são fundamentais. Nós precisamos não só transformar a área de ciência e tecnologia como o superministério, o grande ministério indutor do desenvolvimento, a grande área de conhecimento indutora do progresso, mas levando em consideração as recomendações da ONU, através das suas recomendações de segurança humana. Ciência e tecnologia não é uma coisa só para a universidade, não. É uma coisa não. Colocar a pessoa no centro. E esta é a recomendação que a ONU faz, tanto que um dos 7 pilares da segurança humana é o conhecimento, é a era do conhecimento. Esses pilares aí que você nos apresenta, veja, cada um deles é de uma riqueza inestimável. Por exemplo, vamos pegar na área da educação, vamos pegar qualquer um aqui, corrigir a defasagem salarial dos docentes do ensino fundamental. Veja, se nós não capacitarmos os nossos capacitadores, nós não vamos nunca ter educação. Não vai, é verdade. Educação tirando a posição social que o professor deve ter em qualquer sociedade que se diga minimamente progressista. Desce um pouco mais, falar no ensino médio e no ensino fundamental a questão do STEM. Como é que nós vamos estimular as nossas crianças a começar a pensar em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, fugir um pouco da visão humanística, que também tem que ser preservada, mas não exclusivamente. Vamos ter mais faculdades de engenharia, um pouco menos faculdades de direito. Nós temos uma proliferação enorme de faculdades de direito e muitas delas menos eficientes do que poderiam ser. A mesma coisa eu digo com relação à área de administração de empresas. Temos algumas excelentes, mas nós temos uma proliferação de outras que não estão assim tão atinadas com o que existe hoje no mundo moderno. Evitar o brain drain. Estou pegando qualquer uma aqui. Esses são os grandes dramas do país. Nós formamos gente para exportar. Não existe um instituto de pesquisa, uma universidade no mundo que não tenha um grande número de pesquisadores e professores brasileiros formados no Brasil, com recursos brasileiros, mas que não encontram espaço de trabalho aqui e vão para o exterior. Precisamos evitar isso, trazer essas pessoas de volta. Ali no lado direito do seu quadro, inovar é preciso correr risco. Eu estou pegando qualquer um aleatoriamente. Veja, isso é uma coisa fundamental. Nós temos ali essa burocrática, a cabeça que fala recurso público tem que ser analisado centavo por centavo. Se perder um dinheiro numa inovação qualquer que não deu certo, vai para o Tribunal de Contas, o responsável é penalizado quando não punido e considerado um perdulário em termos de recursos. Não, ciência e tecnologia é risco. Alguns acertam, outros erram. Nós precisamos ter uma estrutura de gestão, de governança, que reconheça essas coisas. Portanto, eu queria dizer que o seu trabalho, Massanói, ele é um trabalho que abre muitas oportunidades para que qualquer pessoa que venha a pensar seriamente no futuro do Brasil tenha que analisar todo esse rol de atividade. Cada quadradinho desse aí é uma tarefa que, para ser aberta, estudada, vai exigir estudos, documentos, pesquisas, enfim, vai ser um envolvimento gigantesco, porque são todos eles problemas muito sérios. Mas aqui nós temos um caminho, né? Um roteiro para que possamos, sim, transformar esta área do superministério na atividade fundamental do processo de desenvolvimento econômico, e eu quero dizer que nós vamos incluir esse seu trabalho como um anexo às nossas diretrizes de governo. Nós vamos, logicamente, nas diretrizes, resumir para podermos discutir com os presidenciáveis as várias áreas de atuação,
mas eu vou fazer questão de colocar como anexo a integridade desse trabalho, porque quem quiser se aprofundar não vai poder deixar de folhear, pelo menos, esse trabalho e, a partir daí, pensar, né, elementos fundamentais para que possamos avançar e recuperar o que estamos perdendo, que é a riqueza e o potencial de crescimento da economia brasileira. Nós vamos ter que encerrar, professor Massambani, eu quero agradecer muito a sua contribuição. Esse trabalho vai estar disponível nos nossos sites, na nossa mídia social. Hoje mesmo vamos distribuir essa apresentação sua a todas as a nossa mídia social. Hoje mesmo vamos distribuir para todos os nossos parlamentares, para que as suas assessorias técnicas possam consultar esse roteiro. Quem sabe isso os inspire a apresentar projetos de lei importantes para o país. É verdade. E, como eu disse, anexar isso ao nosso roteiro de diretriz de um plano de governo, e agradecendo a sua participação, eu quero parabenizá-lo por esse trabalho. A presença da vereadora Valdirene muito nos honrou. Valdirene, lamento, infelizmente, se não puder abrir para um debate maior, mas eu deixo aqui um convite para a nossa gerente executiva, a Viviana, para que, quem sabe, organize 2 ou 3 webinários que estão, inclusive, previstos nas suas recomendações, para que, em janeiro e fevereiro, possamos divulgar esse trabalho, ampliar esse trabalho com esses webinários, e aí nós vamos ter a oportunidade de um debate mais aprofundado em tudo. E eu peço a você que dirija as suas palavras finais aí nesse seminário. Eu quero antes passar a palavra também, quem sabe, para a Valdirene, se ela quiser dizer algumas palavras, mas lembrando a escassez de tempo, e a partir daí nós voltaremos a discutir esse tema. Valdirene, quer dizer alguma coisa ou podemos depois avançar nos nossos webinários? Eu quero agradecer pela presença do professor, pela oportunidade. Sou professora também, tá, Oswaldo? E eu adorei suas palavras, é de grande relevância, fiz até umas anotações aqui, e pensando em projetos bons para a cidade, de acordo com esse conhecimento que você contribuiu com a gente. Muito obrigada. Bem. Muito bom. Massambani. Sim. Sua despedida. Olha, eu queria voltar em outras oportunidades. Tá bom. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de ter podido trabalhar com o desenvolvimento desse estudo. Eu concordo com as suas palavras, Marcos, porque é uma coluna vertebral que faz um diagnóstico importante e certamente ele contém informações que são muito úteis. Eu acho que as recomendações são recomendações importantes. Eu acho que o Instituto Índigo, com a sua missão de formar gente bem capacitada para ter o seu papel no legislativo, seja federal ou estadual ou municipal, é da maior relevância, ou mesmo nos governos locais, ou mesmo no governo nacional, é preciso que tenha uma visão clara de que educação na sociedade do conhecimento, educação, ciência, tecnologia e inovação é absolutamente o caminho, é a força motriz do desenvolvimento da nação. Isso é vital e eu acho que educar a comunidade para isso tem um mérito enorme. Parabéns a você, parabéns para o Instituto Índigo, parabéns para a sua equipe, parabéns pela sua governança desse instituto e votos de muito sucesso. Conte comigo sempre que precisar. Muito obrigado. Até logo a todos, então. Espero que quem vier a consultar esse documento se inspire aí nas suas palavras, no seu trabalho, Massambani. Um abraço e até a próxima. Até logo. Tchau. Boa tarde, professor. Obrigada. E a todos que estão participando aqui conosco, a Viviana, o pessoal, a Priscila, o Luiz, a todos que estão acompanhando a nossa equipe técnica aqui. Esse trabalho terá, sim, impacto, eu tenho certeza, no futuro do nosso país. Muito obrigado. Obrigada, professor. Abraço. Abraço.